acho o Diniz do Corinthians um time piorado em relação ao do Dorival. Eu sei que estava difícil para manter o Dorival, não quero voltar ao passado e dizer se era justo ou não, até porque ele tinha perdido o grupo e não tinha mais o que discutir. A questão é que o time do Dorival ainda tinha os laterais atacando por dentro, o Bidu pisando na área, o próprio Mateuzinho, né, cortando para dentro, né, é uma característica dos times do Dorival. O time do Diniz, sinceramente, ele não apresentou simplesmente nada. Eu não vi nada. Porque se for para a gente cair, né, com o Diniz, que fosse com o dinizismo. Porque daqui a pouco o Diniz vai embora do Corinthians, vai ser demitido. Eu acho muito difícil o Corinthians passar pelo Rosário. E pelo que apresentou ontem, para mim, pelo que apresentou ontem, não passa. É claro que pode ter aí o reforço do Yuri. Enfim, o Memphis é um caso que nós vamos falar daqui a pouco. Mas esse time não passa, certeza. Esse time dos 2 jogos contra o Inter não... É impossível passar pelo Rosário. Daqui a pouco o Diniz vai embora e as pessoas vão perguntar: e o que vocês acharam do dinizismo? Não teve. Eu tenho medo, Faraldo, na coletiva dele, né, de despedida, ele fazia assim, ó, e saiu o Carille, entendeu? Porque é o que a gente tem visto. Um time que joga com linha de 5, joga num 4-4-2, joga num 4-5-1, joga numa retranca. Ontem, o Corinthians entra em campo com 2 gols de desvantagem e quase, se não sai o gol no finalzinho do primeiro tempo, o único chute a gol seria o do Bidon, que foi um chutinho que talvez não daria nem para contar, né, aquele chute. Então, assim, o Corinthians em momento algum abafou o Inter. Você não tem dinizismo, você não tem triangulação, aqueles triângulos, o Garro vindo, fazendo... O Caio César, que o torcedor também vê o normal, né? O Caio César foi engolido. Não, com marcação dupla, nem o Yamal consegue alguma coisa. Por quê? Tem que encostar alguém no menino, tem que encostar o Mateuzinho, tem que encostar, porque se o Mateuzinho fizer o overlap, né, como a gente falava antigamente, pronto, ele puxa uma marcação, o Caio César já fica pelo menos com um marcador. Se o Garro encosta. Então, assim, o time do Diniz, que eu não gosto de usar esse termo, é muito pobre taticamente. É um time que não entregou nada, não oferece nada, não tem dinizismo, não tem nada no time do Diniz. E isso me preocupa bastante. E por que eu peguei o gancho dos 2 jogadores que você citou? Por exemplo, o Bernabé, que você falou que virou um atacante. Por que o Bidu já não entrou como um atacante e coloca o Angileri na lateral esquerda? Por que será que ele não consegue pensar nada diferente? O time tá precisando do resultado, ele troca um zagueiro por um volante. O que muda? O Ranieri sai jogando melhor do que o Gabriel Paulista? Se sair, deve ser isso aqui, ó, a mais. Essa alteração não faz sentido nenhum. Se for para fazer essa alteração, põe então o Angileri, já espeta o Bidu lá sem compromisso de marcar lá na ponta o tempo todo e faz o que o Inter fez, né, com o Bernabé. E o outro jogador que você citou, que eu estou usando os 2 de comparação, o Alan Patrick, joga como um veterano de 45 anos no futebol. E ainda consegue fazer isso aí que você falou, chamar atenção, ô Faraldo. Quer dizer, ele joga mais que o Garro. O Alan Patrick, que você já vê que eu acompanhei o Alan Patrick, eu sou inclusive amigo, né, da família, né? O Márcio, o pai dele, é meu amigo. O Alan Patrick, eu tenho uma ótima relação com ele. A característica dele sempre foi essa característica de mais lento, de carregar a bola, né? Ele surge no Santos para ser o substituto do Ganso. Inclusive, eu estava numa cobertura, né? O Santos venceu o Once Caldas e ele foi o substituto do Santos naquela campanha da Libertadores, que ele faz o gol lá na Colômbia. Então, assim, eu acompanho o Alan Patrick há muito tempo. Eu sei que a característica dele é mais lenta. E com a idade ele ficou mais lento ainda. E mesmo assim, ele consegue sobressair, ser destaque num jogo. E o Garro, com muito mais vitalidade, mais jovem, com muito mais saúde, se esconde entre as linhas e some mais uma vez de uma decisão de um jogo do Corinthians, Faraldo. Eu concordo principalmente com essa comparação, tanto sobre os jogadores, sobre individualidades, né, que você fez, aproveitando os 2 jogadores do Inter que eu citei, tanto que eu falei, eu sinto falta do Garro ali, do início do Fernando Diniz. O Diniz tem 20 jogos já de Diniz no Corinthians. Aproximadamente, não vou te falar de cabeça assim, mas aproximadamente os 10 primeiros foram de um protagonismo e um brilhantismo, principalmente com assistências, muito grande do Garro. Os 10 últimos eu já acho que foram bem abaixo, a reta final pré-Copa já estava abaixo do Garro e a retomada também seguiu abaixo. O Bidon é outro jogador que cria-se muita expectativa até para o próximo ciclo de Copa do Mundo e pensando em venda mesmo do Corinthians, em fazer dinheiro.
também é um cara que individualmente está devendo, na minha opinião. Penso igual você sobre o Bidu, acho que talvez isso tenha me incomodado do Diniz, assim, a falta de uma tentativa mais ousada ali, que poderia ser um Bidu espetado, para de alguma forma surpreender, incomodar um pouco mais o time do Internacional. Mas por outro lado, eu também faço esse balanço de que o Diniz tem sofrido com muitos desfalques, assim, principalmente no ataque, né, de opções ofensivas, que foi, e na verdade tem sido, o, o principal ponto negativo, acho que, desse início do Diniz no Corinthians. Porque eu até consigo ver coisas boas, tanto do ponto de vista de defensivo, e aí é que eu acho que fugiu da regra nesses confrontos contra o Inter, e por isso, para mim, o Corinthians cai, mesmo jogando melhor, mesmo tendo domínio do jogo, mas talvez porque pecou no que vinha sendo o grande trunfo do Diniz no Corinthians, que é uma consistência defensiva. O Corinthians tomou 3 gols de um time muito ruim em 180 minutos. Teve um apagão ali no Beira-Rio que toma 2 gols em sequência. Eu acho que ali fugiu muito da regra, sabe? E aí eu vejo isso mais como um ponto fora da curva do que como um reflexo do trabalho do Diniz, na minha opinião. Eu acho que o Diniz, num curto espaço de tempo, conseguiu entregar boas atuações do Corinthians contra adversários de nível questionável, mas o empate contra o Palmeiras ali com 2 a menos em Itaquera, eu acho que é um jogo em que o Corinthians, dentro do que estava proposto o jogo, vai muito bem. Os jogos contra o Santa Fé e o Peñarol na Libertadores, como mandante, né, são 2 jogos muito bons de nível de atuação do Corinthians. O jogo contra o Vasco, que o Corinthians ganha com 1 a menos também, eu acho que de alguma forma é notável pelo contexto, a exemplo do Palmeiras. Que outro jogo? O jogo contra o São Paulo, apesar de ter sido 3 a 2, quem olha só o placar acha que foi um jogo disputado e tal, poderia ter sido 5 a 0 para o Corinthians aquele jogo. A gente está falando de um clássico, então é algo a se considerar, por mais que o adversário também não estivesse ali muito longe, aliás, de estar num momento bom, de confiança, em alta. Os jogos contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio ali também pré-pausa para a Copa, foram muito bons a nível de atuação coletiva do Corinthians. E de novo, dando o devido valor à fragilidade dos adversários, mas o jogo de retomada contra o Remo foi um baile do Corinthians ali. Acho que também muito marcado pelo fato de o Corinthians ter aberto o placar cedo. Mas é isso, eu não consigo olhar para esse monte de atuação boa do Corinthians no curto espaço de tempo e falar, tipo, porra, que eu não vejo nada assim de bom do trabalho do Diniz no Corinthians. Por outro lado, eu acho que tem coisas ruins. Eu acho que essa eliminação liga um sinal de alerta. Eu acho que todos esses pontos que você levantou e que eu trouxe também, eu acho que eles têm que ser levados em consideração para o trabalho evoluir, para o trabalho não estagnar. Mas eu não vejo que o trabalho está estagnado, que o trabalho não evolui. Eu acho que o elenco, de alguma forma, comprou ali a ideia coletivamente, principalmente do ponto de vista de entrega, de dedicação ali, do que a torcida por muitas vezes traduz como raça, né? Mas é a questão do comprometimento. Acho que o Diniz conseguiu mobilizar o elenco de um jeito que o Dorival já tinha perdido a mão, sabe? Na reta final. Mas acho que fica um sinal de alerta, principalmente em termos de resultados, porque se cai para o Rosário Central agora na sequência, acabou o ano do Corinthians. E aí a chance de esse elenco se desmobilizar, a chance de o investimento que está sendo preparado ali para ser feito no Memphis ser jogado no lixo, pelo menos para esse segundo semestre de 26, e a chance até de o Fernando Diniz rodar nessas, começa a ficar muito grande. E aí o Corinthians pode estar construindo uma nova crise aí. Não acho que já construiu, não acho que está vivendo, mas acho que liga o sinal de alerta essa eliminação. Era só o que me faltava, né, Lázaro? Mais um técnico demitido no Corinthians né, na temporada com tantas multas, né? Porque a gente sempre fala aqui, né? O Corinthians ele gasta no mês na sua folha, né? Aliás, está atrasando hoje, tá? Uma informação importante aqui para o torcedor corintiano. O Corinthians, hoje é o dia 7, tá? O Corinthians está atrasando a CLT, já tem a imagem atrasada, então trazer essa informação importante para o torcedor corintiano, isso não é bom, né? Porque a gente está em meio a essa novela de renovação com o Memphis e os atletas estão lá só de olho, mas e o nosso aqui? Né? Então não paga a imagem, não paga a CLT. O Corinthians tem hoje de gastos aí, acho que entre 23 e 25 milhões com o seu departamento de futebol atual, e vai dar 35 no mês de gasto, somando as multas que tem que pagar, que aí envolve Coronado, Dorival, isso dá 35 no mês. Então o Corinthians já vive uma situação difícil, não dá nem para imaginar. Né? Eu, por exemplo, assim, eu não curto muito o trabalho do Diniz, eu acho que os resultados do início foram mais resultados do que desempenho, mas assim, para demissão eu sou totalmente contra, não dá, agora vai ter que ir com o Diniz,
até o final, porque isso seria lamentável pensar em demissão, porque a chance do Corinthians cair na Libertadores é grande. Ô Lázaro, essa questão do Diniz, você acha que no início o fator novidade, que sempre, né, dá um gás, ainda mais para aqueles jogadores que não estavam atuando, perdeu já esse fator novidade? Você acha que isso daí pesou no início? E por que o Diniz não implementa o dinizismo? Você acha que no Corinthians ele está inseguro de realmente colocar o trabalho dele mesmo, que a gente viu nos outros clubes, a gente não viu no Corinthians ainda. Que informação que você tem de bastidor em relação a isso? Vamos lá, o Diniz não curte muito o termo dinizismo, e não só o termo, tá? O que vem por trás do termo. Eu falo muito com algumas pessoas do staff, do Diniz e da comissão também, e quando eu vou falar de modelo de jogo, quando eu vou falar de saída, da tal da saidinha, da toque de bola e tudo mais, eu sempre ouço uma contrariedade. Que o estilo do Diniz não é a toque de bola. O estilo do Diniz é o jogo coletivo e intensidade. É um cobrindo o outro. É o tal do jogo com coragem e o jogo com colaboração. Até muito mais a colaboração do que a coragem. Mas que o Diniz não tem só um jeito de jogar. Ele tem uma preferência, curto do jogo de mais saída, mas que ele consegue adaptar o time. Especificamente em relação ao jogo de ontem. Tá? Assim que sai a escalação, eu chamo uma pessoa próxima ao Diniz e pergunto: por que o Pedro Raul, já que sabemos que o Diniz não gosta do estilo do Pedro Raul? A avaliação do Diniz em relação ao estilo que entrega tecnicamente o jogador, o atleta Pedro Raul, não é positiva. E o que eu escuto é: o Guinegão não funcionou, o Lingard não funcionou. Qual é o primeiro teste que o Diniz faz? Lingard como falso 9 contra o Atlético Paranaense. Qual é a avaliação que o Diniz tem em relação à utilização do Lingard como falso 9? O Lingard não consegue jogar por ali porque ele é muito frágil. Então, para o Diniz, conclui-se que o Lingard é um ponta, um jogador de amplitude e não é um centroavante nem para fazer o falso 9. Aí ele fica entre Guinegão e Pedro Raul. Dentro da ideia do jogo que ele tem, que inclui o Yuri Alberto, que é um atacante que ataca espaço, um atacante que belisca, que busca o jogo, entre Pedro Raul e Guinegão, quem tem mais essas características é o Guinegão. Então ele testa o Guinegão vai bem nos treinamentos, tanto de sexta quanto de sábado, antes do jogo de domingo contra o Inter em Porto Alegre, e referendo aquilo que o Diniz acredita. Só que a conclusão na atuação é que o Guinegão não foi bem. E não só pela ausência de bolas que chegaram para o Guinegão. O Diniz esperava o Guinegão mais participativo, buscando mais o jogo, se apresentando um pouco mais. E o que, na verdade, a conclusão que o Diniz tirou é: com a linha de 5 do Internacional, o Guinegão não conseguiu se diferenciar, não conseguiu sair um pouco mais, não conseguiu ganhar, não conseguiu dar essa projeção que, por exemplo, o Yuri Alberto, na cabeça do Diniz, daria se estivesse em campo.